O que é o Reação Adventista? É um grupo de extrema direita infiltrado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Financiado pelo FBI. A Praga University. E a gente vai derrubar todas as fortalezas comunistas que existem para trás de todo esquerdista. Não serás nunca um conservador capitalista. Exatamente. Bom, gente, depois desse momento de descontração, vamos nos apresentar devidamente. Eu sou Davi Caldas. Sou o Davi Boechat. A gente é articulista, administrador do Reação Adventista, que é uma página no Facebook e também um blog. E existe desde meados de 2016, 1 ano e meio aproximadamente. Exatamente. Tem bastante tempo que o pessoal tem pedido pra gente fazer vídeo. E a gente queria, mas não queria, né? Queria, mas não tem tempo. Não tem dinheiro. Então, levando em consideração tudo isso, a gente está se esmerando a produzir algo. Talvez o preconceito também com relação a youtuber, né? Estou me tornando tudo aquilo que desejei combater. Enfim. Mas vamos lá. Quando a gente criou o Reação Adventista, a gente estava preocupado com algo que a gente ainda está preocupado hoje, né? Tem entrado muitas ideologias na igreja, não apenas na igreja adventista, mas no cristianismo como um todo, né? Ideologias seculares. Pelo menos desde os anos 70 nós temos ideologias mais voltadas à esquerda, atuando de forma muito forte no cristianismo. A gente consegue perceber isso especialmente no Brasil, com a teologia da libertação na Igreja Católica, que também teve algum desdobramento na teologia evangélica, mas de uma versão mais propriamente dita ou propriamente evangélica, protestante dela, que é a teologia da missão integral. E na Igreja Adventista, embora você não tenha um movimento formal sobre isso, né, você tem tido ecos desse tipo de intromissão da ideologia nos assuntos da religião. Eles ressoam na igreja. Exatamente. É importante destacar aqui que o problema não é a ideologia ser de esquerda, o problema é uma ideologia se contrapor à Bíblia. O mesmo faríamos com a direita. Também é fato que a maior parte das ideologias que têm entrado dentro da igreja no lugar da religião são de esquerda. Então, o Reação Adventista, citando Nelson Rodrigues, é uma reação contra tudo aquilo que não presta e não um ataque à ideologia de esquerda propriamente dita, porque o nosso inimigo não é ela. Como a Bíblia diz, aliás, né, a nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas contra principados e potestades do ar, ou seja, a nossa luta é espiritual. Né? Então, se elas se manifestam por meio de uma ideologia política, nós vamos atacá-la. Existia um vácuo, e eu acredito que até hoje exista esse vácuo, né, principalmente no meio adventista, de alguma página que se colocasse contra esse tipo de coisa entrando na igreja. Então, por que a gente foca nisso? Né? Muitas pessoas chegaram pra gente e falaram assim, mas tem tantas heresias, tantas coisas para vocês atacarem, por que vocês atacam isso? Contra o mundo moderno. Exatamente. Se não tem ninguém fazendo esse trabalho, é o trabalho que a gente vai fazer. Não dá para abarcar tudo. Então é o trabalho que a gente vai fazer, certo? É importante destacar uma coisa. Existe uma crítica comum, desde quando a gente começou, de que nós fazemos proselitismo à direita, né? Isso é uma crítica anacrônica, porque o cristianismo é muito anterior à direita. O fato da gente defender, por exemplo, ou melhor, ser contra, por exemplo, o aborto, não é porque a direita defende essa pauta, né? A gente é contra o aborto porque a Bíblia diz que a vida do ser humano começa na concepção. E, ademais, do ponto de vista científico, do ponto de vista lógico, não faz o menor sentido você traçar um ponto onde uma pessoa vai passar a ser uma pessoa. Com 3 meses é uma pessoa, antes de 3 meses não é uma pessoa, não é um ser vivo. Isso não faz o menor sentido, é absolutamente arbitrário. Não, e na própria história do Adventismo, ainda que o Adventismo sempre tenha sido um movimento apartidário, a gente vê lá na Gênese alguma movimentação política do Adventismo. E uma dessas bandeiras que foi levantada lá pelo A.T. Jones no ano de 88, mesmo ano em que houve a discussão ali em relação à justificação pela fé, nós não poderíamos negar que é a liberdade religiosa. Então nós não estamos defendendo de maneira nenhuma um Estado teocrático, não é? Mas nós acreditamos sim que, diferente de uma relação que
interpõe Estado e Igreja, é possível ter valores da religião na política. E que isso, inclusive, seja saudável. Afinal, se nós ignorarmos os valores que temos transcendentais, os valores que temos porque foram dados por Deus, vida, propriedade e liberdade, os valores naturais que o próprio direito trabalha como fazendo parte do direito natural, nós não podemos negar isso. Ele falou de propriedade e me lembrou marxismo, né? Existe muito cristão que acredita que não há nenhum problema em ser cristão e marxista. E muitos adventistas estão caindo nessa ideia também. E a gente rechaça essa ideia, né? Assim como também ser cristão e fascista também não tem como, ser cristão e nazista também não tem como, né? O marxismo ele defende coisas diametralmente opostas, tanto ao cristianismo quanto ao adventismo. Só para citar uma, né? O adventismo mantém um monte de empresas, né? Se você é marxista e você defende a estatização de todas as coisas, como que você vai defender a igreja adventista? Nós teremos escola adventista pública, gratuita e de qualidade. A própria estrutura da igreja organizacional, a infra-organizacional, né? Associações, união, como é que isso vai ser estatizado? A gente vai ter concurso público para ministro? E aí você acaba afetando justamente o que a gente estava falando sobre a separação entre igreja e Estado, porque você vai ter um Estado que controla a igreja, o que é radicalmente contra o que a adventista sempre defendeu, né? Você vai ter, e isso já existe em muitos lugares, você tem igrejas estatais até hoje. Se você for no Canadá ou alguns países da Europa, você tem o Estado fazendo uma forte pressão na igreja, porque a igreja é estatal. E não dá para achar que isso é muito distante da realidade hoje. Se a gente for um pouquinho mais atrás ali, a gente vai ver que Hitler, por exemplo, utiliza-se da estatização dos seminários para conseguir controlar a igreja no seu tempo. O Dietrich Bonhoeffer ele foi um dos que resistiu a isso e lecionava num seminário clandestino em seu tempo. A gente esquece muitas vezes que a divisão Estado-Igreja era divisão Estado-Igreja. E muitas vezes o sujeito quer encontrar uma ponte para o Estado intervir em questões eclesiásticas. Um exemplo disso no próprio sistema jurídico brasileiro é que a Constituição brasileira não permite ou isenta instituições religiosas de impostos justamente para que o Estado, por meio de governo nenhum, possa intervir na igreja, nas suas liturgias e suas práticas ou organizacionais, teológicas, etc. e tal. O que poderia acontecer facilmente, aliás, como acontece no meio jornalístico, né? Você tem, através da regulação de impostos e de grana, né? Você tem uma certa troca de favores entre o governo e a mídia, né? Então isso poderia acontecer num cenário em que você tem a cobrança de impostos a igrejas. Vamos imaginar, por exemplo, as grandes igrejas que todo mundo critica, como a igreja do Edir Macedo, a igreja do Valdemiro, né? Essas grandes igrejas, elas teriam uma posição muito melhor, né, diante de um Estado que cobrasse impostos, porque como elas são grandes, elas poderiam pagar mais impostos. Já as igrejas pequenas, as igrejas médias, as igrejas que realmente estão fazendo seu trabalho evangelístico, elas teriam dificuldade de sobreviver. Então isso acabará empurrando muitas igrejas ou para a clandestinidade, ou elas fechariam, né? Sim. E do outro lado você teriam grandes igrejas que estariam bem coladinhas com o Estado, né? Estariam bem alinhadas ao Estado, até porque os membros nessas igrejas geralmente são usados como massa de manobra. Então não é por uma má aplicação na realidade de que muita gente tem se enriquecido que a gente vai simplesmente atear o fogo no sofá e vai acabar com a isenção. Aliás, é interessante notar que muitos grandes empresários, né, eles são favoráveis à cobrança alta de impostos justamente por eles terem uma relação promíscua com o governo. Eles defendem os altos impostos, esses impostos massacram empresas pequenas e médias, e eles que têm troca de favores com o governo continuam bem. Relações promíscuas com Exatamente. Isso poderia acontecer com grandes igrejas que hoje são utilizadas de maneira indevida. Ou seja, o sujeito que defende a tributação de igrejas porque ele gostaria de atacar essas igrejas lobos em peles de cordeiro, na verdade ele estaria ajudando essas igrejas. Exatamente, estaria
estaria extirpando todo o resto. A grande proposta do Reação Adventista, fazendo um apanhado geral, seria oferecer uma perspectiva bíblica sobre vários campos, né? O campo da política, a perspectiva bíblica sobre o Estado, o tamanho do Estado, sobre o governo, sobre a cultura, aborto, feminismo, né? Qual é a visão da Bíblia, a visão realmente bíblica em relação a essas coisas? E o grande problema, eu diria, do marxismo e de outras ideias é que elas são incompatíveis com a fé cristã, não nos fins delas. Por exemplo... Pelo menos no discurso. Exatamente. Nos fins ela não está errada. O pobre ter uma vida mais digna, isso não é algo que o cristianismo vai ferir. Ao contrário. Muito pelo contrário. Né? Você tem até aquele livro do Tim Keller, que fala sobre a beneficência social dentro da Bíblia. Ele vai pegar tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, mostrando que a ideia de você assistir, ajudar aos pobres, às viúvas, aos órfãos, é uma ideia absolutamente bíblica. O grande problema é que a origem dessas ideias modernas e pós-modernas muitas vezes reside no naturalismo filosófico, não é? Que são ideias que são de fato incompatíveis. Quando a gente vai às origens dessas ideias, elas são completamente incompatíveis com o cristianismo. A gente não quer proclamar dentro da igreja uma ideologia direita, mas a gente quer formalizar ou tentar trabalhar e refletir numa forma adequada de ter uma teologia bíblica que reflita em uma praxe bíblica, diferente do que muita gente está propondo, no sentido de fazer uma síntese entre a religião cristã e o marxismo, como a teologia da missão integral faz. Sim. Abertamente. A gente não está querendo aqui que você necessariamente leia Mises e passe a apostar no livre mercado. Não é a nossa ideia aqui, a gente não vai fazer isso. Eu acho que a gente pode terminar também falando sobre a nossa preocupação com os jovens, né? A juventude, ela sai da igreja, entra na faculdade e ela está exposta a muitas dessas ideologias e muitas vezes ela não tem uma base espiritual forte para lidar com esse tipo de coisa. Eu digo mais do que não só espiritual, uma base intelectual para isso. Né? Isso exige um certo conhecimento. Isso por essa razão também que o Reação Adventista ele não se limita a falar sobre esses assuntos que vão abordar um pouquinho da questão política ou talvez da questão econômica, mas ele vai falar também sobre as bases para a nossa fé, né? Então você tem aquela área, aquele campo da teologia chamada apologética, né? Você vai ter apologética teísta, cristã, adventista, onde você vai aprender nessa disciplina as razões para a sua fé, né? Então Sim. Nós temos textos, nós temos material no nosso blog, na nossa página, sobre, por exemplo, argumentos para a existência de Deus, argumentos para a veracidade da Bíblia, argumentos em relação à questão do sábado, né? Nós somos adventistas, afinal de contas, né? Eu acredito que quando você crê em algo, você precisa estar preparado para defender isso diante das pessoas. Nós estamos proclamando o Evangelho com o Reação Adventista. Muita gente, geralmente, a gente já recebeu algumas mensagens no sentido de por que discutir isso? Vai pregar o Evangelho. A gente está pregando um Evangelho que está dialogando com toda tribo, com todas as etnias. Se você não tratar de determinados assuntos, eles vão influenciar as pessoas de alguma maneira. E aí depois você não vai ter uma perspectiva bíblica sobre aquilo. O que a gente tem a dizer sobre as mulheres? Se o cristianismo não fala sobre os papéis de mulher e de homem, quem vai formar? O que vai ser ouvido? É essa a ideia. Alguém vai formar. Espiral do silêncio. Alguém vai ocupar o espaço. Alguém vai ocupar o espaço. Então nós precisamos ocupar o espaço antes. No nosso caso, não antes. A gente está ocupando depois mesmo. Depois, né? É muito depois. A reação é essa. Exatamente. E eu acho que a missão do Reação Adventista é a ideia que C.S. Lewis expõe num de seus livros, se eu não estou enganado, O Peso da Glória, onde ele diz que aqueles cristãos que tiveram um arcabouço intelectual, capacidade de um desenvolvimento melhor, quando se calam e deixam de defender a sua fé, eles estão fazendo com que aqueles que não tiveram esse acesso sejam atacados de forma mais fácil.
nós acreditamos que nós, de alguma forma, aprove Deus, que tivéssemos os acessos suficientes para isso. Então, Reação Adventista seria esse canal de bênçãos para pessoas que, talvez sem nós, tivessem muito mais dificuldade para refletir nesses temas. O Reação Adventista ele é composto por cerca de 20 jovens, né, que se conheceram, a maioria pela internet. Né? Nós temos pessoas de todas as regiões, né? São todas as regiões do Brasil. Norte, do Oiapoque ao Chuí. Exatamente. E nós criamos isso juntos. Né? Então não somos nós dois apenas, nós apenas estamos aqui como representantes, mas é um trabalho muito maior. Hoje a nossa página está com cerca de 3.500 curtidas, né? Então já tem algum impacto e nós esperamos que possamos colaborar cada vez mais com o que foi dito aqui nesse vídeo. Nosso desejo é ser útil, é servir a Deus e para o estabelecimento do reino dele. Então, por isso a gente existe. É isso. Valeu! Baseado em algumas passagens do Antigo Testamento que aparentemente